Pronto. Chegamos lá, menos 10 pessoas me falam. Atenha. Boa noite, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom e que alegria poder mais uma vez chegar até os irmãos por meio dessas redes sociais, por meio desse momento que Deus preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos estar cultuando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Espero que você esteja já reunido com a sua família, assistindo pelo celular, pela televisão, pelas mais distintas redes sociais. Nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram. Esperamos em Deus que em breve também possamos estar transmitindo pelo YouTube. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso de número 19, diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não existe um lugar definido, sagrado, para que nós possamos adorar o Senhor. Qualquer lugar, onde quer que nós estivermos, ali nós estamos na presença de Deus. Aí na sua casa, aí no seu quarto, aí na sala da sua casa, aqui na sala da minha casa, esse é o lugar, e esse é o momento, e essa é a hora de nós adorarmos o Senhor e de nós bendizermos ao Senhor. Vamos cantar uma canção na qual nós declaramos que não mais os templos religiosos se tornou a casa eterna e a casa definitiva do Senhor, mas nós, a habitação da sua presença e a habitação do seu santo e glorioso Espírito. Vamos cantar ao Senhor, que Ele tem liberdade de agir no nosso meio, de agir em nossa vida, e que nós somos a casa preparada para a habitação eterna do Senhor. Vamos cantar, sou casa. Eu sou tua casa.
sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aleluia! Que de fato o Senhor tenha liberdade de agir em nossas vidas, em nós e por meio de nós. Vamos cantar uma canção chamada Canção do Apocalipse, declarando toda a grandeza, majestade e magnitude do nosso Deus, dizendo aquilo que só Ele é em sua plenitude. Somente o Senhor é santo. Ele nos convida para que nós possamos santificar a nossa vida e sermos santos como Ele o é. Vamos cantar: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
Aleluia. Vamos ainda cantar mais uma canção ao Senhor nosso Deus, declarando que hoje e para todos sempre, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, o centro de tudo que há, o centro de tudo que existe. Vamos cantar que Jesus Cristo é o centro. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há, o início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa e nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, aleluia, e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Ele é. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meu fim, e eu vivo sempre para ti, Deus Jesus. Jesus, nada mais importa
céus e da terra. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. A partir do verso de número 28. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 28, dando continuidade ao nosso texto da semana passada. Lucas 24, a partir do versículo de número 28. Lucas 24, a partir do verso de número 28 até o 35. Diz o seguinte: do verso 28 até o verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, cujo trono é um trono de glória, nós bendizemos o Senhor nessa noite, ó Deus. Exaltamos a Tua grandeza, a Tua majestade, exaltamos a bondade do Senhor para conosco, ó Pai, para com os Teus filhos, para com as Suas criaturas. Muito obrigado, Deus, pela liberdade de podermos estar aqui, pelo privilégio de podermos reunir no nome do Senhor, para adorarmos o Senhor, ó Deus, para adorarmos ao Senhor e para cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Rogo ao Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, para que ela, meu Pai, possa vir sobre nós essa noite como espada de dois gumes, ó Deus, a única apta para discernir a intenção, meu Pai, da alma e os pensamentos da alma humana, ó Deus. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e nos conduza à Tua vontade com poder e graça nessa noite. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, semana passada nós falamos sobre as más notícias e a caminhada com Jesus. Falamos um pouquinho então da introdução da primeira parte do capítulo 24 de Lucas. Então falamos sobre as más notícias e a nossa caminhada com Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao texto da semana passada e nós meditaremos sobre as más notícias e a presença de Jesus. Recapitulando algumas informações da semana passada, é importante nós relembrarmos que esses dois discípulos que nós acabamos de ler, mais um pedaço da história deles, esses dois discípulos estavam voltando de Jerusalém para Emaús,
E eles voltavam tristes, eles voltavam frustrados, e eles voltavam desanimados, porque toda a expectativa que esses dois discípulos haviam posto, haviam colocado em Jesus, havia se dissipado com a prisão e com a morte de Jesus, com todo o sofrimento de Jesus. Então toda a esperança, toda a expectativa, toda a alegria que aqueles discípulos colocaram em Jesus havia se dissipado. Porque de fato Jesus havia sido crucificado e Jesus estava morto na ótica deles. O líder da esperança deles, o rei da esperança deles, morreu e nada mais poderia ser feito. Então aqueles homens voltavam para casa, abatidos, tristes, preocupados. O líder deles, na ótica deles, havia morrido. E mesmo algumas mulheres e alguns discípulos atestarem que anjos afirmaram que ele havia ressuscitado, isso não foi suficiente para reanimar, isso não foi suficiente para colocar aqueles homens de volta no lugar onde eles jamais deveriam ter saído. Então nesse caminho, esses homens permaneciam incrédulos diante daquele testemunho da ressurreição de Jesus. No meio do caminho de volta para Emaús, o próprio Jesus se apresenta a eles, e então Jesus lhes expõe as Sagradas Escrituras e fala tudo o que as Escrituras apresentavam sobre o Cristo e sobre o ministério dele. E é aqui onde nós daremos continuidade e nós veremos a importância da presença de Jesus quando nós somos cercados e quando somos confrontados com as más notícias. Eu espero no Senhor que a mensagem de hoje sirva para consolar os nossos corações, sirva para nos ajudar nesses dias de más notícias e também sirva para nos fortalecer por meio da graça poderosa e eficaz da pessoa de Jesus. As más notícias e a presença de Jesus. A primeira coisa, amados irmãos, que nós encontramos nesse texto é que o melhor antídoto ou o melhor remédio para se tratar as más notícias é desfrutarmos de uma comunhão sincera com Jesus. Repetindo, o melhor antídoto ou o melhor remédio para se lidar com as más notícias é desfrutarmos de uma comunhão sincera com Jesus. Olha o que diz os versos de número 28 ao verso 30. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus, quando se aproximavam da aldeia, Jesus fez de conta, ou fez como se alguém que ia continuar a caminhada. E o verso 29 vai dizer o seguinte: mas eles os constrangeram. Essa expressão aqui, mas eles os constrangeram, no nosso linguajar bem simples, significa que eles insistiram demasiadamente para que Jesus ficasse com eles. Então disseram: fica conosco, porque é tarde, o dia declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Olha o que aconteceu aqui, amados irmãos. Aqueles homens que já vinham desfrutando da presença de Jesus no caminho, mesmo não o conhecendo, mas os irmãos irão ver que algumas coisas estavam acontecendo na alma daqueles homens, enquanto Jesus lhes falava das Escrituras Sagradas. Então aqueles homens vão caminhando, chega um determinado momento em que Jesus faz de conta que vai passar, aqueles homens insistem com que Jesus fique com eles. Jesus ainda não havia se revelado por completo àqueles homens, mas algo já estava acontecendo entre eles. A presença daquele homem que lhes expôs as Sagradas Escrituras era uma presença diferente, era uma presença agradável. E o texto diz que aqueles homens insistiram para que Jesus permanecesse, para que Jesus passasse a noite com eles, amados irmãos. Então Jesus adentra aquela casa. E logicamente, depois de uma longa caminhada de entre 11 e 12 quilômetros, e a noite se aproximava, logicamente que eles iriam fazer ali uma janta, iriam fazer ali algum tipo de lanche para poderem dormir e se descansar. Então Jesus adentra aquela casa, e no momento que Jesus adentra aquela casa, no momento da refeição, enquanto Jesus abençoa o pão, enquanto Jesus reparte o pão, ele se revela por completo àqueles discípulos, e eles então reconhecem.
Amados irmãos, algumas considerações são importantes fazer aqui nesses versículos. A primeira delas é de que a companhia de Jesus é sempre a melhor companhia para se ter diante das más notícias. A companhia de Jesus, a companhia da presença majestosa e gloriosa de Jesus é a melhor companhia para se ter em tempos de más notícias e quando nós somos cercados por más notícias. Enquanto Jesus andava com eles por um momento, enquanto Jesus expunha palavras para eles, aliado à presença de Jesus, por um momento, aqueles homens esqueceram-se das más notícias. Tanto é que aqueles homens, eles gostaram tanto de permanecer ao lado de Jesus, mesmo sem uma revelação completa, mesmo sem uma clareza completa de quem Jesus era, que aqueles homens pediram Jesus, se Jesus fosse uma má companhia, se a presença de Jesus não fosse algo que reconfortasse o coração e a alma daqueles homens, se a presença de Jesus não fosse algo que animasse, que ajudasse e que consolasse aqueles homens, eles teriam deixado Jesus seguir a viagem. Existe uma expressão que as pessoas dizem o seguinte, né? Fulano de tal é tão xarope, né? Ou seja, a pessoa é muito chata. Ninguém quer companhia de gente xarope. Ninguém quer, porque outras pessoas usam a expressão fulano de tal é uma mala sem alça. Lá em Minas tinha uma turma que chamava um cara de toxa, né? Toxa de trás para frente era chato. Ninguém queria ficar perto desse cara. Esse não era Jesus. E esse não é Jesus. E esse não é Jesus. E esse não é Jesus. A presença de Jesus é algo que agradou aqueles homens, é algo que fez aqueles homens se sentirem bem. Tanto é que aqueles homens desejaram continuar desfrutando daquele momento e da companhia, da presença daqueles que estavam ali acompanhando durante todo aquele caminho de Jerusalém até Emaús. Amados irmãos e amigos, ao lidarmos com as más notícias, ao lidarmos com essas notícias que nos cercam dia após dia, que vêm sobre nós no decorrer da nossa vida, nós precisamos levar em consideração de que a presença de Jesus, estar ao lado de Jesus, estar com Jesus, é a melhor forma de nós lidarmos com as más notícias. Mas algumas considerações que podemos fazer aqui é de que a certeza de Jesus em nós e por nós, a certeza de que temos a comunhão verdadeira com Ele. Além de que a presença de Jesus é a melhor companhia para termos em tempos de más notícias, nós também temos que ter a certeza de que a presença de Jesus está em nós e de que a presença de Jesus também está por nós, conforme a Bíblia nos ensina. E também, amados irmãos, nós temos que reafirmar a certeza de que nós temos uma comunhão verdadeira com Ele. Os discípulos sentam ali com Jesus e então começam a comer com Ele, desfrutando de um tempo de relacionamento, um tempo de comunhão verdadeira com Jesus. Amados irmãos e amigos, se nós sabemos que Jesus está em nós, se nós sabemos que Jesus está nos ajudando, que Jesus está nos fortalecendo por meio da sua presença, se sabemos que Jesus é aquele que advoga a nossa causa, se sabemos que Jesus é aquele que intercede por nós, se nós temos uma certeza, se nós temos uma convicção a respeito disso, então as más notícias não passarão de uma leve brisa em nosso rosto. E se no nosso dia a dia, amados irmãos, e se no dia a dia da nossa rotina, e se nesse caminhar diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e entra segunda de novo, e acaba janeiro, fevereiro, março, abril, e no restante do ano, se nós, essa rotina diária, nós temos desfrutado de uma comunhão verdadeira com Jesus, nós não ficaremos amedrontados com as más notícias. Naquele momento, amados irmãos, a presença de Jesus e a comunhão promulgada por Jesus fez as más notícias que até então acompanhavam aqueles homens naquela estrada. A presença de Jesus e a comunhão promulgada por Jesus fez com que aquelas más notícias ficassem em segundo plano na mente, no coração e na vida daqueles homens.
Então, amados irmãos e amigos, se temos Jesus em nós, e a única forma de termos Jesus em nós, e a única possibilidade, de fato, de Jesus estar em nós, é se nós já o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, se nós temos Jesus em nós, nós já temos o antídoto, nós já temos o remédio, nós já temos a vacina para prevalecermos sobre toda e quaisquer má notícia. E é a presença de Jesus em nossas vidas que faz toda a diferença. Segunda coisa, o reconhecimento da pessoa de Jesus é poderoso para fazer dissipar qualquer temor causado pelas más notícias. O reconhecimento da pessoa de Jesus é poderoso para fazer dissipar qualquer temor causado pelas más notícias. Olha o que diz o verso 31 e 32. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Amados irmãos e amigos, quando Jesus abençoa, quando Jesus parte o pão, eles imediatamente reconhecem Jesus. Enquanto na semana passada, no texto que nós lemos, no texto que nós vimos, nos conta que aqueles homens não reconheceram Jesus, tamanha frustração, tamanho impacto, que as más notícias da morte de Jesus haviam causado neles. O texto diz, na semana passada, diz que aqueles homens estavam como que com os seus olhos vendados. Façamos um paralelo daquele texto com a verdade que nos é dita aqui agora. Agora nos diz então o texto que então se lhe abriram os olhos. Logicamente aqueles homens não estavam com os olhos fechados. O abrir os olhos aqui é alguém que teve os seus olhos espirituais abertos. Alguém que teve os olhos da sua alma aberta. Alguém que de fato reconheceu a presença infinita e poderosa de Jesus ali naquela sala. Na semana passada, então, as más notícias cegam os discípulos de Jesus. E hoje, a revelação da pessoa de Jesus. Quando aqueles homens reconhecem que Jesus de fato estava ali, o texto diz que os olhos daqueles homens foram abertos. Os olhos daqueles homens foram abertos. No texto de hoje, nós percebemos isso, vemos isso. E que coisa gloriosa nós enxergamos aqui, amados irmãos. Aqueles que outrora foram cegados pelas más notícias, agora reconhecem Jesus. Ao sentirem novamente a sua presença, a sombra do pesar, a sombra do desânimo é trocado por um senso perceptível da esperança que a presença de Jesus traz. Amados irmãos, as más notícias dos nossos dias têm cegado muita gente. As más notícias dos nossos dias têm deixado as pessoas passarem de forma assim imperceptível próximo à presença de Jesus. E é por isso que constantemente, diariamente, nós precisamos fazer aquela declaração que Pedro fez. Quando Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Então Pedro declara: tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amados irmãos, nós não podemos em momento algum perdermos a grandiosa visão da pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós perdemos a visão gloriosa da pessoa de Jesus Cristo, os problemas, as más notícias, as circunstâncias trágicas, aparentemente se tornam maior do que ele. E não é verdade. E não é verdade. E não é verdade. Jesus agora dissipa toda a má notícia, todo o temor, quando ele revela o pesar daqueles homens. O desânimo daqueles homens foram dissipados quando a presença de Jesus é manifesta entre eles. Queridos irmãos, não há temor, não há má notícia, não há medo, não há medo. Não há nenhum tipo de tristeza e circunstância que não seja dissipado por meio da certeza de que Jesus está conosco e de que a presença dele nos acompanha dia após dia. A presença de Jesus dissipa
todo efeito causado pelas más notícias. A presença de Jesus dissipa todos os conflitos existenciais da alma humana. A presença de Jesus remove os temores dessa vida em todas as suas instâncias. A presença de Jesus, amados irmãos e amigos, dissipa todo e quaisquer temor causado por qualquer que seja as más notícias. Essa é a fonte da esperança cristã, essa é a fonte da nossa presença, essa é a fonte da intrepidez cristã nos dias maus. Ao conhecermos e ao reconhecermos diariamente, dia após dia, a grandiosidade de Jesus, a grandiosidade da sua obra, nenhum temor, e eu repito, nenhum temor será forte o suficiente para se apoderar do nosso coração. Nenhum temor poderá ocupar o coração onde Jesus ocupa por completo. Eles se lembram. O texto nos diz que aqueles discípulos se lembravam que o coração deles queimavam, que o coração deles ardiam enquanto Jesus falava. Amados irmãos, esse pequeno trecho das Escrituras é um dos trechos que eu mais amo em toda a Bíblia. A Bíblia por si é um livro que devemos amar, mas aqueles trechos da Bíblia que a gente fica assim emocionado. E esse texto é um daqueles textos que de fato me deixa assim sempre maravilhado e alegre quando eu leio ele. Porventura, não nos ardia em nós o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? O coração daqueles homens ardiam enquanto Jesus falava com eles a respeito das Escrituras. Aqueles homens dizem que o coração deles ardia. E agora, tendo um conhecimento palpável de quem Jesus é, tendo um conhecimento visível de quem é, aqueles homens não se lembram mais e eles nem mencionam mais as más notícias. Aquelas notícias que vinham amedrontando eles não pensam nelas mais. Elas foram dissipadas, elas desapareceram. As más notícias se tornaram irrelevantes. Só existe espaço, amados irmãos e amigos, só existe espaço para uma das duas coisas em nossas vidas. Ou nós temos Jesus ocupando tudo em nós, ou nós temos Jesus ocupando e preenchendo tudo em nós, ou nós temos as preocupações oriundas das más notícias ocupando tudo em nós. Os dois são excludentes. Um coração cheio de preocupação não está cheio de Jesus. Um coração cheio de preocupação não está cheio de Jesus. Mas um coração cheio de Jesus não há espaço para preocupações e não há espaço para que as más notícias ganhem credibilidade a ponto de nos amedrontar. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade dessa noite. A manifestação da presença de Jesus em nossas vidas nos conduz de volta ao lugar de onde não deveríamos ter saído. A manifestação da presença de Jesus em nossas vidas nos conduz de volta ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Olha o que diz o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles. Amados irmãos e amigos, notamos que a primeira coisa que aqueles dois discípulos, que aqueles homens fazem ao presenciarem Jesus ressurreto, é refazer os seus 11, 12 quilômetros de caminhada de volta para Jerusalém. E quando chegam lá, eles encontram os demais discípulos reunidos. Eles voltaram de novo para Jerusalém. Amados irmãos, se aqueles homens tivessem inicialmente crido nas palavras de Jesus, de que ele ao terceiro dia ressuscitaria, se aqueles dois discípulos tivessem inicialmente crido no testemunho daquelas mulheres que foram no sepulcro e confirmaram pela voz dos anjos que o corpo de Jesus não estava mais ali, se aqueles homens tivessem dado crédito
ao testemunho da anunciação da ressurreição de Jesus por meio dos anjos, eles seriam poupados horas e horas de angústia. Aqueles homens seriam poupados horas e horas de tristeza, horas e horas de desânimo, além de que teriam poupado uma caminhada de 24 quilômetros desnecessária. Andaram 24 quilômetros de forma desnecessária. Além do desgaste físico, aqueles homens passaram por um grande desgaste espiritual, emocional, só porque, a princípio, eles desconsideraram as palavras de Jesus e as palavras das discípulas de Jesus. Aqueles homens deveriam ter ficado em Jerusalém. Aqueles homens deveriam ter permanecido em Jerusalém, aguardando junto com os demais o cumprimento das palavras que Jesus deixou para cada um deles. O que aprendemos aqui, amados irmãos e amigos? Quando deixamos com que as más notícias façam nossa mente e coração de reféns, e quando nós negligenciamos as palavras de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus sobre tudo e sobre todos, é isso que acontece com cada um de nós. Somos tomados de ansiedade, somos tomados de medo, somos tomados de angústia, somos tomados de tristeza, e nós acabamos, e nós saímos de onde nós jamais deveríamos ter saído. As más notícias, queridos amigos e irmãos, as más notícias nos tiram do lugar onde Deus nos disse para permanecermos. E este lugar é o lugar da confiança no nome dEle. E este lugar é o lugar da confiança nas promessas dEle. E este lugar é o lugar da confiança no poder dEle. Eu reforço aqui essa ideia novamente. Ou nós confiamos em Deus nos dias maus e em todos os dias de nossa vida. Ou nós confiamos em Deus, confiamos na sua soberania, confiamos no seu governo absoluto, ou então nós cedemos, ou então nós abrimos espaço na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente e no nosso coração para a ansiedade e para as demais tragédias causadas em nós pelo efeito das más notícias. Aqueles homens voltaram para Jerusalém. E muitos de vocês que estão aí precisam voltar para onde vocês estavam antes das más notícias chegarem até nós. Antes das más notícias cercarem este mundo. Antes das más notícias cercarem e atingirem a sua mente e o seu coração. Você precisa voltar para um lugar onde você tem o senso de quem tudo governa e de quem tudo ordena é Deus. Amados irmãos, essa aflição dos nossos dias, isso não passou despercebido aos olhos de Deus e aos decretos de Deus. Deus é aquele que tudo ordena, tendo como fim a glorificação do seu nome e a aplicação dos seus propósitos eternos. Essas aflições dos nossos dias que nos param por aí, tudo isso sempre esteve nos decretos eternos de Deus. É isso que eu creio. E é isso que a Bíblia nos ensina. É essa verdade que a Bíblia nos revela, de que nada passa despercebido aos olhos, ao governo e ao decreto de Deus. Aquele que viu o futuro também decretou o futuro. Aquele que nos contou com antecedência todas as coisas que iriam acontecer, Ele mesmo as escreveu e Ele mesmo as decretou. De forma que isso coopere para o bem daqueles que amam a Ele e de forma que isso coopere também para que os seus desígnios eternos sejam de alguma forma estabelecidos eternamente. As más notícias são governadas por Deus. As más notícias são fruto dos decretos eternos de Deus para um propósito maior. É nisso que cremos. Quarta e última coisa. Para os cristãos, as más notícias têm data de validade e sempre será substituída por boas notícias. Repetindo, para você gravar no seu coração.
para os cristãos, para os filhos de Deus, para os eleitos, para os redimidos, para os regenerados, para a noiva de Jesus Cristo, para os justificados. Para esses, as más notícias têm data de validade. E sempre será substituída por boas notícias. Vamos ver o verso 34, 35, e diz o seguinte: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, toda má notícia para o crente em Jesus tem data de validade. Sempre foi assim em toda a narrativa bíblica, e assim será até a vinda de Jesus. Por exemplo, nos dias de Noé, ele recebeu a terrível notícia de que o dilúvio cairia sobre a terra. E, amados irmãos, durante 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. E depois de 40 dias e 40 noites de chuva, teve ainda 150 dias para que as águas começassem a baixar. Depois de 150 dias, a Bíblia nos conta que as águas começaram a baixar e começaram a secar, até que um dia secou. E até que um dia Noé sai da arca com a sua família e povoa novamente a terra. Aquela notícia ruim do extermínio de toda a humanidade e do extermínio de toda a vida que estava fora da arca teve um final. Teve prazo de validade. José padece por anos na prisão. Nos conta a narrativa do livro de Gênesis. José padece por anos na prisão, até que um dia o sofrimento e a má notícia de José também tem data de validade, e ele é posto diante de Faraó. Daniel passa a noite entre os leões, até que de repente o dia amanhece e Daniel é retirado da cova dos leões. Marta e Maria choram durante 4 dias a morte de Lázaro. Durante 4 dias, Marta e Maria sofrem com a má notícia da morte do seu irmão, até que Jesus chega e ressuscita. Os discípulos, amados irmãos, o texto que acabamos de ler se entristecem. Ficam frustrados, ficam sem esperança, até que a presença de Jesus alcança. E agora, juntamente com os demais crentes em Jerusalém, uma boa notícia toma lugar daquela péssima notícia da morte de Jesus. Se a péssima notícia da morte de Jesus causou tamanhas dificuldades na vida daqueles homens, agora eles recebem uma boa notícia que supera em muito os efeitos causados por aquela má notícia. O texto diz o seguinte: Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Amados irmãos, esse fim de semana eu esperava uma boa notícia. Do ponto de vista humano, eu esperava uma boa notícia. Eu achei que os nossos governantes iriam retirar a quarentena e de que nós poderíamos retomar as nossas vidas normalmente, de que nós poderíamos retornar os nossos cultos nas mais distintas igrejas do Brasil e do mundo. Eu achei que nós poderíamos voltar a andar na rua livremente, as crianças voltarem a ir para a escola, as pessoas voltarem para a praça. Nosso contexto aqui, né? Todo mundo voltar a poder ir na praia, entrar nas lojas novamente. Ontem eu achei que nós iríamos receber essa boa notícia, mas isso não aconteceu. Tem gente acreditando que essa seria a melhor notícia nesses dias, mas não é. De fato, daqui a um breve período de tempo, nós esperamos e com certeza nós receberemos essa boa notícia de que nós poderemos voltar à nossa vida normalmente. Mas essa não é a boa notícia, que supera em muito todas as más notícias que tem nos cercado nos nossos dias. Não é essa a boa notícia. A má notícia que está em nossa volta o tempo todo é de que as criaturas de Deus não têm se importado em viver longe dele.
Enquanto os crentes gemem em meio a esse mundo hostil a Deus, em meio a esse mundo hostil ao povo de Deus, com paciência e perseverança, nós aguardamos a melhor, a mais gloriosa, a mais magnífica de todas as boas notícias, que irá superar de uma forma incomparável todas as más notícias que nós recebemos em nossa vida. E a boa notícia é de que os anjos anunciarão, os mesmos anjos que anunciaram a sua saída do sepulcro, os mesmos anjos que anunciaram a sua assunção ao céu, à vista de mais de 500 irmãos, esses mesmos anjos anunciarão por meio de trombetas poderosas que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores retornou a este mundo para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Essa é a notícia que nós aguardamos. Essa é a notícia que irá superar de forma incomparável toda e quaisquer notícia. É por isso, amados irmãos, que nós não podemos deixar de declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. As más notícias deste mundo para os crentes em Jesus têm data de validade e serão eternamente substituídas pelas boas notícias da eternidade com Cristo. Mas para o ímpio, a má notícia não tem fim. Para o ímpio, a má notícia não conhecerá final. Pelo contrário, a Bíblia diz: para o ímpio não há paz, diz Deus. Amada igreja de Jesus, as más notícias que cercavam aqueles discípulos cessaram quando Jesus saiu do túmulo. As más notícias, amados irmãos, que hoje nos cercam, as más notícias que cercam este mundo e as muitas outras más notícias que nos cercarão no decorrer da nossa vida aqui na terra, tem data de validade, tem data de vencimento. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós seremos cercados por muitas outras más notícias, mas um dia elas cessarão. Um dia elas terão um final. E o fim das más notícias será no momento em que Jesus Cristo rasgar os céus com poder e glória para nos buscar e para nos levar aonde Ele está agora. Como ele mesmo diz, né? Para onde eu estiver, estejais vós também. Creiamos nessa palavra, amados irmãos, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais poderosa e eficaz são as boas novas do Evangelho, as boas notícias que recebemos quando conhecemos Jesus, do que essas más notícias que têm colocado o mundo em colapso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Não permita que as más notícias impeçam você de desfrutar hoje e sempre da eterna e gloriosa presença de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Convidar o Kevin aqui para estar comigo. Vamos orar ao Senhor e depois cantaremos mais uma canção também ao Senhor, declarando que Jesus Cristo é o Cordeiro imolado, o Cordeiro que morreu e ressuscitou como um leão. Vamos cantar ao Senhor? Antes disso, vamos orar. Pai bendito, mais uma vez na tua santa presença, Deus, nós nos reunimos e permanecemos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos por essa breve exposição da tua palavra, para nos confortar, ó Deus, para nos fortificar diante das más notícias que temos recebido. Ó Deus, que a tua presença, que a tua palavra enche o nosso coração de verdade, ó Deus. Que a tua presença encha o nosso coração de alegria, de força, de júbilo, ó Deus, para podermos estar cada vez mais e mais perto do Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um dos irmãos e amigos que estão nos acompanhando por meio dessas lives. Em nome de Jesus, amém. O Cordeiro e o Leão. Vamos cantar? Vamos cantar que Jesus é o Cordeiro e o Leão
adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Quem impedirá? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Aleluia! Bendito seja o Senhor nosso Deus. Amados irmãos, terça-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente para a gente cultuarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Tenha uma semana mais que abençoada em um poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.